Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Agro Record e hoje você vai conhecer um produtor lá do Vale do Paraíba que está inovando na produção de arroz. Ele pesquisou e bastante, viu? E descobriu grãos mais saborosos e nutritivos. Todo mundo conhece o maracujá, não conhece? Vamos combinar. A gente cresceu ouvindo aquela coisa do tá nervoso, chupa o maracujá? Pois bem, o que pouca gente sabe é que a fruta está dando retorno rápido para os produtores rurais. Você vai conhecer também uma história inusitada, uma história diferente. A da Dona Maria das Dores e de uma amiga dela, a Ritinha. E na receita da fazenda, você vai aprender a preparar a pimenta recheada. Uma delícia! Olha, a partir de agora, sinta-se à vontade, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria que abre o Agro Record de hoje, hein? Vale do Paraíba é uma região do estado de São Paulo muito conhecida por causa da produção de arroz. E isso, claro, tem um impacto muito grande na economia daquela região. E vem de lá essa reportagem que trata de inovação. Um produtor, lá do Vale do Paraíba, precisamente de Guaratinguetá, começou a pesquisar. E com base nessas pesquisas, ele descobriu grãos diferentes, mais saborosos e nutritivos. Está conquistando as cozinhas, não só pelo estado inteiro, como também do nosso país. E, claro, o gosto, o paladar de quem aprecia um bom arroz. Vamos conhecer. Ele é exótico, grão curto e arredondado, textura macia e aroma de castanha. O arroz preto é cultivado na China há mais de 4.000 anos. No Brasil, a produção da variedade começou em Guaratinguetá. Como o arroz agulhinha não estava tendo um preço que fosse remunerado pelo produtor, tivemos a oportunidade de começar a produzir arroz preto. Daí foi o primeiro arroz preto produzido no Brasil, nós fomos o pioneiro, e depois eu vi que tinha espaço para produzir outros arrozes exóticos. Com 300 hectares de área plantada, a produção chega a 900 toneladas por ano. Aqui são cultivadas 15 variedades diferentes de arroz. O carro-chefe é o arroz preto. Considerado de alto valor nutritivo, ele tem 20% mais proteína, 30% mais fibras e menos gordura, se comparado ao arroz integral. Do plantio à colheita são aproximadamente 130 dias e a produção é distribuída no Brasil e Estados Unidos. Um produto exótico para se fazer um prato diferente, né? Ele tem um aroma de castanha, né? Então, vamos dizer assim, foi uma mudança na cultura alimentar do brasileiro. Hoje já se está mais fácil você encontrar em restaurantes esse arroz para degustar. Diferente de há 10 anos atrás, que ninguém conhecia o arroz preto. A cultura exige água em abundância e a proximidade com o rio Piauí, que fica a poucos metros da propriedade, favorece a produção, que existe há mais de 100 anos. São 3 gerações de produtores. Mas a produção da linha especial, essa é mais recente, começou há 12 anos aproximadamente. E olha, eles acabam de lançar 2 produtos novos. Esse aqui, que é o arroz Piauí, que é o mini arroz preto, inclusive leva esse nome por conta do rio Piauí, aqui do Colônia do Piauí, e esse outro arroz aqui que é o caipirinha. Vamos conversar aqui com a Maria, que é engenheira agrônoma, sobre essas variedades. Na verdade, vocês aqui levaram aproximadamente 10 anos para desenvolver esses produtos. Primeiro, o que a gente tem aqui? Esse arroz chegou a esse ponto aqui com o cruzamento de outras 2 variedades, né? Isso. Ele chegou com duas cultivares nossas, 2 variedades que nós já usamos aqui, que é o preto e o mini arroz. Ou seja, esse pretinho aqui cruzou com esse aqui e aí surgiu o arroz Piauí. Isso. E esse 10 anos é um tempo normal dentro da pesquisa para você ter um material estável com as características que você deseja. Quais são as características desse aqui, por exemplo, né? O que seria interessante nesse arroz e que o mercado, de repente, pode absorver? O formato dele é diferente, né, dos que já existem. A cor dele é diferente. Ele é aromático.
né? Então, são características interessantes para o mercado que não existem atualmente. Inclusive, as características nutricionais, né, elas estão conservadas. A gente estava falando aqui do arroz preto, né, que ele é o resultado do cruzamento entre o arroz preto e o branco, que tem propriedades bastante interessantes. Inclusive, é mais nutritivo do que um arroz integral normal que a gente conhece. Bem mais nutritivo pela quantidade de fibras, que comparado é muito maior. E no caso do preto, antocianina, que é um pigmento e que é muito saudável, né? Só por curiosidade aqui, para a gente entender também, o arroz caipirinha, ele é mais avermelhado, né? Ele é resultado também do cruzamento de outras duas variedades. Também do mini arroz branco com uma agulha que a gente tem aqui, que é aromático, que é o vermelho aromático. O cruzamento das variedades acontece aqui mesmo. A área plantada se mistura aos espaços dedicados à pesquisa. Apesar das vantagens, o arroz preto ainda tem um custo elevado, cerca de R$ 20 o quilo. Na comparação com o branco agulhinha, o preço é, em média, 6 vezes mais alto. Isso acontece porque o arroz especial produz menos grãos. O desafio do empresário agora é desenvolver pesquisas para baratear o produto. As plantas exóticas e que têm mais nutrientes, geralmente o potencial de produtividade dela de quilos por hectare é menor do que uma planta tradicional. Então a pesquisa fica desenvolvendo, fazendo cruzamento para aumentar a capacidade produtiva dessas plantas. Logicamente, se aumentar a produção, o preço vai ficar mais acessível para a população consumir esses produtos que têm um teor melhor de nutrientes. Ah, agora entendi por que o povo brasileiro é tão tranquilo, calminho, né? Você sabia, por exemplo, que o Brasil é o maior produtor e consumidor de maracujá amarelo do mundo? Mas só que a fruta não está sendo só mais conhecida como aquela que acalma os ânimos, nada disso. Tem produtor rural feliz da vida por causa do retorno rápido. Você vai conhecer agora a história de um deles que está no ramo há mais de 20 anos e não larga por nada. Vamos conhecer. Nessa propriedade são 3 hectares de plantação. Cada hectare rende cerca de 35 toneladas do fruto. Aqui estão os principais compradores, né? Então você tem essa logística mais fácil, né? Se alguém planta em Goiás e vier trazer para São Paulo, tem que ter uma logística já diferenciada, caminhões e tal. Aqui para o pequeno produtor, o maracujá aqui é tranquilo. O que você produzir, você consegue deixar aqui na região mesmo, né? O desenvolvimento do maracujá é rápido. 8 meses depois do plantio, já é possível colher as primeiras frutas. O pessoal de Goiás lá fala que é o ouro amarelo do sertão, né? Porque é muito rápido, né? Você consegue girar dinheiro rápido. Se você vai plantar uma fruta que demora 4, 5 anos, você vai ficar investindo e demorando para esperar para receber isso. Enquanto o maracujá, em 8 meses, você já está tendo dinheiro no bolso. Mas tem também um outro nome, fruto da paixão. Isso porque o maracujá nasce a partir dessa flor, muito apreciada por sua beleza. Um maracujá ele tem que fazer a polinização cruzada com outro maracujá. Então se tiver um pé só de maracujá, de repente você nem vai ter frutos. Então você tem que ter a mamangava ou a sua própria mão polinizando, pegando o pólen de uma flor e levando até outra flor. Ela é assustadora. Mas aqui a mamangava é tratada com muito carinho. A mamangava é primordial, você tem que cuidar bem dela, não pode tocar, não pode bater, você tem que rezar para ela estar lá, senão não tem maracujá. Aqui a gente deixa até uns paus no chão de eucalipto, assim, porque é onde ela faz a casinha. Ela continua ali todo ano que tem maracujá, graças a Deus tem bastante mamangava. A abelha ela chega até a flor, mas ela não consegue encostar nos pólens em cima. A mamangava tem o formato perfeito para chegar ali e ela encostar em cima e levar esses pólenes para outras flores. Haja mamangava para dar conta de tantas flores de maracujá. Por isso, eu resolvi dar uma ajudinha para elas e fazer a polinização manual. Eu venho aqui na flor, encosto o meu dedo e levo o pólen, que é esse pozinho amarelo, para outra flor. E pronto, olha só. Essa ajuda é muito bem-vinda também para o produtor rural. Isso porque a flor tem que ser polinizada exatamente no dia em que se abre.
Caso contrário, ela fecha e não produz o fruto. Se tiver muita flor, às vezes você não tem mamangava o suficiente para fazer a polinização de todas. E daí elas são fechadas sem ser polinizadas. Aí o que acontece? Ela fecha, cai e não dá o fruto. Então, se tiver muitas flores, você pode ir lá e dar uma ajuda com a mão, né? E você consegue ter um rendimento maior, frutos mais pesados e quantidade maior de frutos. Felipe é produtor rural desde 2010 por influência do pai e do irmão. Antes disso, tinha uma vida bem diferente. Trabalhava na Bolsa de Valores em São Paulo. Bem mais agradável, né? Você vê onde é o escritório agora, né? A vista é melhor, né? O Brasil é o maior produtor e consumidor mundial de maracujá. Aqui nessa propriedade em Pindamonhangaba, 80% da produção vai para a indústria de suco e o restante para as feiras da região. O maracujá tem um gosto azedinho. É popularmente conhecido como a fruta da tranquilidade. Agora entendi por que o Felipe se apaixonou pelo maracujá e pela vida rural. Eu estava gastando muito dinheiro comprando maracujá para acalmar. Daí eu resolvi plantar um pouquinho, né? E ficou calmo? Tô chegando lá, Primeira parada do Agro Record, já depois do intervalo tem as cotações da semana. E você vai conhecer uma história diferente, inusitada, com duas personagens. Uma delas, a Dona Maria, a outra, a cabritinha Ritinha. Mas é já depois do intervalo, um instante só, voltamos já.